Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane e todos os dias eu venho aqui fazer um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre reforma íntima, principalmente fundamentado na doutrina espírita, para a gente adquirir valores morais, adquirir consciência para entender todos esses efeitos que nos cercam. E aí eu vim aqui, eu leio um texto, geralmente da doutrina espírita, mas não necessariamente. Eu leio o texto de cunho moral e eu leio o texto mais aprofundado da doutrina para poder aprender. E como eu já li aqui em voz alta e para ter essa disciplina de estudar todos os dias, eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, gravar o vídeo, mas sempre na condição de aprendiz. E quando eu dou opinião aqui, opinião pessoal minha, de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha evolução, com o meu conhecimento. Mas então deixe seus comentários aqui, que eu aprendo muito com vocês também, para que a gente possa construir uma rede de conhecimento aqui, para a gente aprender uns com os outros, para a gente crescer uns com os outros. Hoje eu vou estar lendo um livro, Mediunidade, Estudo e Prática. Eu vou ler um capítulo, módulo 2, tema 1, que é a eclosão da mediunidade. Vou dividir em 2 vídeos para não ficar tão grande. E esse é o momento que eu estou vivendo, da eclosão da mediunidade. É uma coisa muito desconfortável, pelo menos para mim foi. E o que os espíritos nos orientam quando isso acontece é estude, faça reforma íntima, faça evangelho no lar. Por isso eu estou me comprometendo até a estudar todos os dias, para poder ter esse momento de adquirir conhecimento, de estar em contato com os amigos espirituais, mas também para entender todas as coisas que nos cercam, porque só o conhecimento vai nos tirar da cegueira, da ilusão, da ignorância, no sentido de ignorar. Então, a eclosão da mediunidade para muitos é uma coisa normal, para outros é uma coisa super desconfortável, para mim foi. E aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre esse momento. Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma. Se tem uma coisa que eu agradeço constantemente, depois que minha mediunidade eclodiu, eu já tinha essa certeza que a vida existia após a morte, mas agora não tem como fugir. Eu sinto a presença dos espíritos o tempo inteiro, eu sinto o meu corpo manifestando, é como se fosse um tato aqui no perispírito. A minha primeira reação, quando a minha mediunidade começou a despertar, foi sentir meus chakras acenderem, eles ficavam gelados, o chakra da coroa muito, da testa, da garganta, o cardíaco, eu sinto ele, é um frio gostoso, é como se estivesse expandindo. Tem hora que fica quente, mas na maior parte das vezes fica frio, mas cada médium tem a sua manifestação. A minha foi esse tato expandido, é uma coisa muito legal. E aí faz a gente não ter dúvida nenhuma da imortalidade da alma, que nós somos seres espirituais. No começo eu fiquei assustada. No começo foi os chakras acendendo. Eu falo que quando eles começam a emitir energia, sei lá o que é isso, que eles mudam a temperatura. Nesse exato momento, por exemplo, o chakra da minha coroa tá geladinho. Mais cedo era o chakra cardíaco, e vou sentindo isso aqui no corpo inteiro. Só o chakra da raiz, que eu sinto ele quente todas as vezes, é a coisa mais engraçada do mundo. Mas depois veio o ataque de obsessores e me deixou muito apavorada, me deixou com muito medo. A gente se lançar rumo ao desconhecido, a gente se sente vulnerável, a gente não tem controle, aí percebe quanto nós somos regidos pelas nossas emoções, e a luta para ter esse controle da mente, para não deixar eles ficarem nos perseguindo e usando as nossas emoções contra a gente. Aí que a gente percebe o tanto que é vulnerável. Mas a manifestação, a eclosão da mediunidade, a gente precisa estar bem orientado. Graças a Deus, eu agradeço todos os dias à Casa do Glacos e aos trabalhadores encarnados e desencarnados de lá, porque eles estão me orientando. Esse estudo desse livro aqui, por exemplo, faz parte do CEM, que é o Centro de Estudos Mediúnicos, que a gente vai ficar 2 anos estudando mediunidade para depois começar a trabalhar, se for o caso. Mas a ideia ali é preparar a gente para ser médium de Jesus no dia a dia, dentro de casa, é no trabalho, é no trânsito, é na internet. Então, a ideia é que a gente use a nossa mediunidade como uma forma de nos elevar,
moralmente, para que a gente se adeque, que a gente estude, e também como uma forma de auxiliar os outros, fazendo esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Não, o objetivo da mediunidade não é fazer manifestação física, o objetivo da mediunidade é para a gente aperfeiçoar, para a gente melhorar, para a gente ser instrumento de Deus aqui na Terra. E aqui ocorrências mediúnicas são importantes para a consolidação da certeza da imortalidade da alma. E quanto mais pessoas sentirem a mediunidade, mais a gente vai acreditar nisso. Eu estou aqui estudando a doutrina espírita, mas a mediunidade tem todas as religiões, os profetas, dos evangélicos, dos judeus, aquilo ali é mediunidade pura, é ouvir vozes, é alguém pegar, é intuição. Jesus já falava, meu reino não é desse mundo, na casa do meu pai tem muitas moradas, e por aí vai. A imortalidade, então assim, que os espíritos nos interferem na nossa vida o tempo inteiro. No livro dos espíritos fala que praticamente são eles que nos regem. Então que a gente estude, se eleve moralmente para atrair para perto de nós somente bons espíritos, porque espírito leviano, zombeteiro, até trevoso, tem aos montes por aí, mas também tem muito espírito de luz. A gente que precisa elevar a nossa vibração para estar ao alcance deles. Eles sempre estiveram lá. A gente precisa ser melhor para poder estar perto deles. Então, vamos lá. São importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer tempo e lugar, não tem uma idade certa. Tem gente que eclode a mediunidade com 2 anos de idade, tem gente com 20, tem gente com 40, tem gente com 80. Depende do planejamento encarnatório de cada um. Em qualquer lugar do mundo. Não tenho aqui, a água daqui faz cristalizar os cristais de hepatita do terceiro olho, então favorece a mediunidade, tem nada disso. Qualquer lugar é lugar para eclodir mediunidade, depende do planejamento reencarnatório da pessoa. Para serem edificantes a mediunidade, precisam ser consideradas com seriedade de propósito e intenção nobre de buscar a verdade, ou seja, de servir a Deus. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática mediúnica que, sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independentemente da sua idade, crença, raça ou plano de vida em que se situe. Qualquer um pode eclodir a mediunidade, inclusive médiuns com pouca moral. Ter mediunidade não é sinal de elevação moral, não é sinal de uma pessoa especial. Na grande maioria das vezes, ter mediunidade é sinal de uma pessoa muito endividada. Aí vão ter alguns médiuns que vão conseguir fazer milagres, essas coisas aí, quando a gente vai ver, por exemplo, eu não gosto de citar nomes, mas quando você vê a história dele, tem espíritos das trevas que também conseguem operar milagres. Porque milagre é só aquilo que a gente não consegue explicar dentro do entendimento que a gente tem da ciência, mas a gente um dia ainda vai explicar. Eles manipulam as energias para que possam conseguir alterações no nosso corpo físico, na natureza ao nosso redor. Mas nem sempre são bem intencionados. Então, qualquer pessoa pode manifestar a mediunidade, qualquer um mesmo. E ter mediunidade, isso é muito importante, não é sinal de elevação moral, não é sinal de que alguém iluminado especial. É sinal de alguém que precisa estudar muito, aprender muito e trabalhar, fazer uma reforma íntima muito, muito intensa. E aqui está falando das casas espíritas, mas as casas de Umbanda também fazem esse trabalho de educação da mediunidade. Não é só nas casas espíritas. E às vezes faz um trabalho muito bonito. Tem muita casa de Umbanda que não mexe com magia negra. Não mexe com magia negra, só dá passividade. Que é quando os espíritos falam através de nós, escrevem através de nós. Isso é passividade. A faculdade mediúnica ostensiva, aquela que a gente sente, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. E afeta a família também, porque a pessoa começa a ficar desequilibrada, ela começa a ter reações desproporcionais, ela não consegue trabalhar, ela grita, ela briga, ela bebe, os espíritos vão ficar ali assediando.
Quando você tem mediunidade, o Divaldo fala isso, o Divaldo Franco. Quando você tem mediunidade, você não tem a opção de não vou desenvolver, então não vou conversar com espíritos. Não. Se você não educar a sua mediunidade, você vai continuar conversando com espíritos, só que espíritos com pouca luz. Então, se você educar a sua mediunidade, você vai atrair para perto de si espíritos com mais luz. Não existe a possibilidade para quem é médium, eu não vou desenvolver minha mediunidade, vou fechar meu corpo, não vou comunicar com espíritos. Não tem isso. É uma faculdade orgânica, é uma modificação no corpo da pessoa. Lá na frente eu vou ler sobre isso. Provavelmente não nesse vídeo. Então, o que a gente tem que fazer? Sentir uma mediunidade, estude. Às vezes não precisa estar numa casa espírita, estar numa casa de umbanda. A ideia aqui de gravar esses vídeos é isso, é compartilhar o conhecimento. Só da gente se educar, a gente já tem mais recursos para saber como agir. Como instrumento de trabalho, o médium, né? Sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, à mediunidade. A mediunidade como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Então, a gente usar a mediunidade para fazer o bem para nós e para o próximo. Ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos de vida, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e esperança. Então, tem muitos espíritos, às vezes estão perdidos, eles vêm, gruda no médium. Me contaram isso, eu não acreditei no começo, fiquei apavorada. A pessoa é médium, ela emite uma energia própria que os espíritos conseguem sentir. Eles são atraídos, igual a abelha é atraído para o mel. Então, a gente está andando na rua, tem um espírito que está lá perdido, sente a gente, teve sintonia de pensamento, gruda com a gente, sai andando. Aí, por exemplo, um médium, ele vai agarrando os espíritos nele. É um modo de dizer, tá, gente? Mas ele atrai espíritos para perto de si. Aí ele chega em casa, ele faz evangelho no lar, ele frequenta a fraternidade, ele é respeitoso com as pessoas que o cercam, ele pratica caridade. Isso vai evangelizando esse espírito sofredor até que ele esteja a ponto de receber auxílio e ser socorrido pelos amigos espirituais. Então, o médium, quando ele tem uma elevação moral, quando ele trabalha as suas atitudes no dia a dia, a tarefa dele é auxiliar os espíritos perdidos e também, aí sim, dar passividade e trazer recados de espíritos mais elevados. Mas, de um modo geral, quando a gente é médium de Jesus no dia a dia, são esses espíritos que estão na erraticidade, que é esse período entre as encarnações que a gente chama, a gente não, Kardec, né? Que estão por aí perdidos, ainda não estão em condições de receber auxílio, mas para que eles sejam atraídos pela nossa energia, às vezes eles nem sabem que morreram, estão completamente perdidos, para que eles sejam atraídos, para que eles recebam a devida evangelização, a educação do evangelho, para que eles possam se arrepender dos seus erros, possam pedir auxílio aos bons espíritos, ajuda a Deus, para que eles possam seguir seu caminho. Então, o nosso exemplo é o evangelho que eles leem, as nossas atitudes é o que vai acalmar e libertar esses espíritos. É muito importante a gente ter uma conduta reta, inclusive quando ninguém está olhando, porque engano o nosso de achar que estamos sozinhos o tempo inteiro, nós estamos rodeados de amigos espirituais, às vezes com mais luz, às vezes com menos luz, mas sozinhos jamais. E aí vem aquela pergunta, então até quando eu vou no banheiro, tem alguém me olhando? Tem. Tem, nós nunca estamos sozinhos. Mas não precisa ter medo, eles não podem afetar a nossa vida física. Eles podem nos induzir as pessoas que estão ao nosso redor a ter comportamentos inadequados, isso sim. E aí nós, com o nosso livre-arbítrio, tomamos atitudes inadequadas a partir das sugestões mentais inadequadas, mas afetar o nosso plano físico. Alguns têm essa capacidade, inclusive de mover objetos, essas coisas, mas de um modo geral não. O objetivo da doutrina espírita é, por extensão, o da mediunidade, é a transformação da humanidade para melhor.
E, segundo Allan Kardec, esse efeito se produz pelo melhoramento das massas populares. Quando muitas pessoas vão se melhorando, a gente eleva a vibração. Uma pessoa só elevando a vibração não vai fazer diferença nenhuma dentro de 8 bilhões de pessoas, mas 100 já eleva um pouquinho. 1000 já eleva mais ainda, então é para construir um coletivo, onde todos se acolhem, onde todos se apoiam, não julguem, onde todos se respeitem, para que todo mundo tenha aquele espaço de acolher as suas sombras, acolher as suas imperfeições, mas mostrar a sua luz e se trabalhar moralmente, para se elevar moralmente, sem tanta crítica, sem tanta condenação, sem tanta exigência. Amando uns aos outros, e aí a gente criar uma grande família espiritual, para que a gente se apoie uns aos outros. Pelo melhoramento das massas populares, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos, cada um vai se aperfeiçoando, fazer igual ao Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Refletindo a respeito, Kardec indaga: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Ou seja, o espiritismo serve para nos incentivar a fazer reforma íntima, a elevar moralmente, a trabalhar nossas imperfeições. Somos falhos, né? A gente está muito longe de ser espírito puro e perfeito. No mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. A gente está entrando no mundo de regeneração, mas o mal que existe no mundo não é só por causa da sombra do outro, é a média de todos os indivíduos. Nós também temos muitas sombras a serem trabalhadas. Então, quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, e aí eu acredito com qualquer religião, e Deus é Deus para todas as religiões, a ideia é que a gente se melhore moralmente, que a gente se melhore internamente. Que, nossa, eu falo mentira, então vou parar de falar mentira. Nossa, eu sou avarento, então vou tentar ser mais generoso. Nossa, eu sou muito orgulhoso, então vou tentar ser mais humilde. Não é para virar o santo de um dia para o outro, mas ir perdendo essas características aos poucos, começar a se vigiar, se policiar, para toda vez que demonstrar essa atitude, ir lá e se conter, se corrigir, até que isso vire um hábito, até que isso faça parte do nosso ser, que a gente passe melhorando gradualmente. A doutrina espírita traz isso, e ela traz essa explicação, que as coisas que nos acontecem, que Deus jamais seria injusto, é por conta das nossas vidas passadas, do véu do esquecimento, e até mesmo por causa de situações que a gente já viveu, e a gente se enxerga sempre as coisas sob o nosso ponto de vista, mas no ponto de vista real, como é que a gente fez o outro se sentir. Será que a gente não foi o injusto? E aí vem a vida e coloca cada coisa no seu lugar. Então, Deus é muito justo, Deus é muito sábio. E o Espiritismo explica muito das injustiças e desigualdades que existem na face da Terra hoje. Conceito. A palavra eclosão significa, entre outros, a abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento. A eclosão da mediunidade é, pois, o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, o médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que em linguagem espírita são os desencarnados. Seres humanos que estão fora da carne, isto é, não têm o corpo físico. Inclusive, a palavra desencarnar significa descarne, sem carne. É esse ato de tirar a carne. E a gente desencarna um pouquinho todos os dias. A gente lemos aqui, né, Emancipação da Alma, que todas as vezes que o corpo dorme, o espírito se liberta. Então, todos os dias a gente desencarna um pouquinho, a gente tira a influência da carne, a gente tira a influência da matéria. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, tirar a influência da matéria. Orgulho, vaidade, egoísmo, avareza, rancor, para a gente aprender a amar uns aos outros, aceitar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol dos seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas
e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Aqui fala, o médium é devedor, o médium não é alguém especial. Giovanni do Amaral Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida, ela em 2 vidas para trás, ela tentou suicídio, ela se matou, ela não tentou, ela se matou. Ela era um espírito suicida e reincidente. O que é o espírito? Qual foi o planejamento reencarnatório dela? Nessa vida, ela iria vir com a mediunidade bem aflorada, uma mediunidade muito forte, para ela ter conhecimento das realidades da vida espiritual. E o que ela fez? Ela trouxe o livro Memórias de um Suicida. Esse livro não estava no planejamento reencarnatório dela, mas ter essa mediunidade para que ela entrasse em contato com o mundo espiritual, para saber que a dor e o sofrimento não acaba com a morte, mas continua, porque a vida se prolonga após a morte. E ela tinha a opção de não educar a mediunidade dela, mas ela poderia vir deformada, paralítica, essas coisas, mas eles preferiram que ela viesse com a mediunidade. E ela fez um uso maravilhoso, inclusive trouxe o livro Memórias de um Suicida, que acredito eu deve ter liberado ela de muitos karmas, mas mesmo assim ela foi suicida em 2 vidas. Então, não vejam o médium como alguém especial, vejam a ele como uma pessoa endividada. E se às vezes vem espíritos obsessores cobrando do médium, é porque ele deve. Não são os obsessores que são ruins. Às vezes eles são perdidos, sim, então são espíritos das trevas, sim, são espíritos que precisam de socorro, sim, mas não é para a gente se achar vítima, como está sendo perseguido por eles, que a gente não fez nada para eles se sentirem assim conosco. Porque toda vez que alguém vem cobrar uma dívida, é porque a dívida já foi feita. Então, não vamos com essa história. É o inimigo, eu sou a vítima, sou o pobre coitado, estou andando distraída aqui na terra, meu espírito obsessor começa a perturbar minha vida. Se tem cobrança, é porque tem uma dívida a ser paga. E como é que a gente paga essa dívida? Dando exemplo, praticando a caridade, se transformando, mostrando para eles que a gente realmente mudou. Só isso, para eles desistir da gente, é só fazer o bem. Para que a gente tenha uma mediunidade mais tranquila, é fazer o bem, praticar a caridade, estudar, evangelho no lar. E por aí vai. Não tem como fugir, não. Por isso eu me comprometo a vir aqui gravar todos os dias. Eu já estudo em voz alta. E para poder evangelizar quem é que esteja aqui do meu lado. E não custa nada gravar, mas eu preciso ter esse compromisso de gravar todos os dias. É para mim, é o meu remédio, e eu espero que possa ser útil para vocês. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar o trabalho em prol de seus semelhantes equívocos cometidos em vidas passadas. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Em síntese, esclarece Joana de Ângeles, que trabalha com o Divaldo Franco. Natural aparece espontaneamente mediante constrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação. A gente aprende a se equilibrar com a mediunidade. Resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enladeado desde vidas anteriores. Outras vezes surge como impositivo provacional mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium. Às vezes é prova que o médium está passando para que ele possa se libertar. Que, em dilatando o exercício de nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência que lhe conferem paz. Quando a gente está fazendo o trabalho no bem, na mediunidade, a gente tem como prêmio a paz. Esse texto da Joana está em Estudos Espíritos, capítulo 18, página 126, escrita pelo Divaldo Franco. Quando se fala em eclosão da mediunidade, subentende-se alusão ao início de uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação,
ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. A mediunidade não é exclusividade de alguns, todos nós, é a faculdade inerente à nossa faculdade de pensar. Ela desde os primitivos, a gente já tem a mediunidade através da intuição. E quanto mais a gente reencarna, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem contato com as realidades do mundo espiritual, mais a nossa mediunidade vai se fortalecendo ao longo das vidas. Às vezes ela vem muito forte por causa de uma prova, mas às vezes é porque é um espírito muito antigo e já adquiriu muito conhecimento, inclusive acerca da sua natureza espiritual. Então, é isso, eu vou parar por aqui. Esse capítulo ele é maiorzinho, mas eu queria um texto mais curto. Li hoje aqui o capítulo 1, tema 1 do módulo 2 do programa 1, a eclosão da mediunidade, do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Espero que vocês estejam gostando, deixem aí seus comentários, vamos aprender juntos. É isso, um beijo, amo vocês.